Deus te quer sorrindo. Ele quer te ver sorrindo, meu irmão. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, que Ele vai ajudar você. Não importa a sua luta, não importa o seu problema. Após a dor, vem a alegria. Vem a alegria de Deus. Pois Deus é amor. Ele é amor, igreja. E não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Ele é o autor da fé. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda se vier, E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. as lutas podem vir, meu irmão, mas Deus é maior. Noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Ele quer ver você sorrindo. Ele quer ver você cantando de alegria. Mas Deus te quer sorrindo. Diga obrigado, Senhor. A tua bênção não me faltará. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Bem-vindos mais uma vez. É bom estar aqui com vocês na casa do Senhor. Amém? Vamos sentar, pessoal. Você de casa também, seja muito bem-vindo. Que a luz do Senhor resplandeça sobre a sua vida, em nome de Jesus. Estamos aqui no culto da sexta-feira da aliança com Deus. Nós estamos em uma aliança para terminar o ano, no ano de 2020, na força do Espírito Santo. Então nós temos um propósito da leitura dos versículos. Entregamos uma lista. Daqui a pouco eu vou entregar a nova lista dos versículos dessa semana. Aí você faz um pedido de oração e traz para a igreja, para que nós possamos consagrar e apresentar a Deus. Mas nós vamos para a palavra de Deus agora. E quem crê que Jesus vai ajudar você, diga amém. Então abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 126. Vamos aqui no Salmo 126. Salmo 126, versículo 5. Salmo 126, versículo 5. Bem fácil, aí no meio da Bíblia, Salmo 126, versículo 5. O que nós vamos aprender aqui hoje, pessoal? Nós vamos ler aqui, a revelação está no Salmo 126, então nós vamos ler e entender que nos momentos de angústia se faz necessário nós termos ações que vai trazer Deus para a nossa vida ou não. Dependendo do que eu falar, dependendo as atitudes das minhas ações, eu posso até afastar Deus de mim. Nós sabemos bem que o Senhor,
ele se manifesta por meio da nossa fé. É importante a nossa fé estar em ação. Quando a fé está em ação, nós atraímos Deus para a nossa vida. Mas quando nós ficamos murmurando, lamentando, reclamando, criticando, até mesmo culpando Deus pelos acontecimentos da minha vida, nós estamos até afastando Deus de nós. Vamos ler primeiro aqui o Salmo 126, para você entender isso melhor. Versículo 5 diz: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. O que é esse cegar? Colher. Então fala de semear e fala de colher. Claro que o que é interessante, claro que o que alegra a gente é o tempo do quê? Da colheita. Porque o tempo da colheita é o tempo do quê? É o tempo de sorrir. O tempo da colheita é o tempo do quê, pessoal? De se realizar. O tempo da colheita é o tempo de quê? É o tempo de desfrutar das obras, das bênçãos, das manifestações de Deus na nossa vida. Só que para chegar a esse tempo, o tempo da colheita, que é o tempo da alegria, antes vem o tempo do quê? O tempo das lágrimas, que é o tempo de semear. A parte de semear, pessoal, ela é árdua, ela não é fácil. Nem todos conseguem andar por fé, nem todos conseguem obedecer a palavra, embora não é difícil, embora não é complicada, mas é que o momento de nós sustentarmos a nossa fé é o momento de lutarmos contra as nossas vontades, é o momento de lutarmos contra a nossa carne, é o momento de nós ficarmos na oração, no jejum, na súplica, sabe? Nós abrirmos mão de muitas coisas para quê? Para nós buscarmos ao Senhor, para nós clamarmos ao Senhor. Então isso é muito importante. Às vezes nós nos deixamos levar, pelas tristezas da vida, pelas angústias da vida. Às vezes nós não conseguimos segurar, uma palavra de fé na nossa boca. Deixamos ali, nós trocamos a palavra de fé por uma palavra, de lamento, uma palavra, de lamentação, de dor. Então a gente tem que aprender a segurar, falar: não, eu não vou deixar que saia da minha boca nenhuma palavra que não seja uma palavra que gere frutos, uma palavra que gere milagres, uma palavra que gere a bênção de Deus, a resposta de Deus. Às vezes nós lamentamos: por que isso, por que aquilo? Será que Deus não vê minha dor? Será que Deus não vê os meus problemas? Meu irmão, isso não é a hora de fazer isso. Aliás, esse momento não é hora nenhuma. A gente tem que aprender o quê? Dominar as nossas próprias vontades. Nós temos que aprender, pessoal, a segurar os nossos impulsos, não deixar que Satanás venha sabotar a nossa decisão. Porque às vezes ele coloca o engano, às vezes ele vem ali, por um lado, você está ali na palavra: não, Deus é comigo, eu sei, a palavra não volta vazia, Deus não abandona o seu povo, Deus não desampara, eu creio. Aí você está orando, aí você busca Deus, você levanta na madrugada, você faz um jejum, você vem para a igreja e entra na oração. Quer dizer, esse é o tempo do que, pessoal? Das lágrimas. Porque isso não é fácil. Ou isso é fácil, pessoal? Não é nada fácil. O tempo de você doutrinar você mesmo, você falar com você mesmo: eu não posso parar, eu não posso desanimar, eu não posso descrer, eu não posso deixar Satanás me enganar, eu preciso crer, eu preciso avançar. E assim, meu irmão, você vai tomando posse da bênção. Ainda que o inimigo tente nos enganar, ainda que o inimigo tente nos parar, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir. Por quê? Porque você está com lágrimas, você está lutando, você está se esforçando, você está ali: eu não vou parar. Mas vem uma voz: para, não adianta, é tempo perdido. E você fala: está amarrado, Satanás, eu vou prosseguir. Quer dizer, é o tempo do quê? Lágrimas. É o tempo de semear. Pergunta para o agricultor se é fácil. Qual que é mais fácil? O tempo da colheita também é um tempo que tem trabalho, mas o tempo da semeadura é muito maior o trabalho, porque tem que preparar a terra, preparar o solo. Às vezes o nosso coração não está preparado, está machucado. Tenta conversar com alguém que está ferido, tenta conversar com alguém, tenta dar conselho para alguém que está ofendido, alguém que está
cansado, revoltado de um monte de coisa, ele não ouve nada. Então tudo que você plantar, tudo que você falar para essa pessoa, não vai produzir nada. Por quê? Porque o chão está duro, que é o coração, não está nutrido, não está preparado para receber semente. Tem que arar a terra primeiro, tem que preparar, adubar. Às vezes a pessoa está triste, angustiada, inquieta, ansiosa, preocupada. Não adianta plantar nada num coração desse, numa terra dessa. Tem que preparar primeiro. E para preparar, dá o quê? Muito ou pouco trabalho? Muito. Mas tem que ser preparado. Só que eu estou visando o quê? O tempo da colheita. O tempo da colheita é o tempo de se alegrar. Repita, o tempo da colheita é o tempo de se alegrar. E o tempo de plantar? É o tempo de quê? Chorar. Porque meu irmão, cansativo às vezes. Às vezes vamos dizer assim, exige bastante de nós. Ora, olha para a palavra de Deus, olha para os homens e mulheres que creram e que venceram, que foram até o fim. Semana passada, nós estamos falando aqui de Abrão. O Abrão, ele recebeu uma promessa de Deus, mas ele não ficou com essa promessa até o cumprimento dela. Teve altos e baixos, quase que ele perde a bênção. Quem está entendendo, diga amém. Teve uma hora que ele ouviu a esposa, teve uma hora que Deus teve que animá-lo, Deus teve que falar com ele, para ele despertar, para ele acordar, para ele vencer. Olha só que situação. E quantas vezes nós estamos como Abrão, recebemos a palavra, dizemos que cremos, mas nós não conseguimos, meu irmão. Às vezes nós deixamos nos levar pelas as conversas alheias, pelas coisas que a gente vê. Não, isso não vai dar certo, não vai fazer com que a gente chegue no tempo da colheita. Aí diz aqui no versículo 6: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com o que, pessoal? Com alegria, trazendo consigo os seus molhos, ou seja, o seu resultado da sua plantação. Quer dizer, tem o dia do choro, mas lá na frente alguém vai dizer, essa pessoa que ficou firme, essa pessoa que buscou, que ela guardou a palavra, guardou a fé, ela vai dizer, valeu a pena, chorei, deu trabalho, eu tive que ser muito forte, mas hoje eu estou aqui com o meu resultado, o meu milagre chegou, a minha bênção chegou, a palavra se cumpriu, valeu a pena cada lágrima, valeu a pena cada madrugada ali, orando, derramando as lágrimas aonde? Aos pés do Senhor. Diga glória a Deus. Valeu a pena. Às vezes que as pessoas ficaram apontando o dedo, acusando, cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus? Ora o teu Deus aí para ver se você vai receber ajuda, dessa você não escapa. E você teve que aguentar, e você teve que suportar. Você queria dar uma resposta mal criada, mas você falou, não vou fazer isso. Eu vou responder com o quê? Com choro, com oração. Eu vou insistir, eu vou ficar na palavra, eu vou me unir mais ao Senhor, vou me aproximar mais. Se eu estou ligado com Deus, eu vou me ligar mais, eu vou apertar Jesus bem forte, eu vou falar, eu quero Jesus. Aí, meu irmão, vai chegar o dia que você vai sorrir. Você pagou um preço para isso. Você teve que vencer a sua carne, você teve que vencer as tentações, você teve que vencer as muitas vozes que falam para você desistir, para você parar, mas você venceu tudo, e você chegou lá, você conseguiu trazer Deus. Esse tipo de atitude traz Deus para a nossa vida e traz respostas para nós. Quer ver um exemplo? Vamos voltar um pouquinho, 2 Crônicas capítulo 20, segundo livro das Crônicas capítulo 20, vamos ver aqui a história do rei chamado Josafá. Vocês conhecem a história, eu vou ler 2 textos, para que a gente possa comparar com o Salmo 126, vamos ver. Esse texto mostra que no momento difícil, no momento da luta, no momento da batalha, o Josafá, ele teve uma atitude que trouxe Deus para a vida deles, trouxe vitória. Foi luta, foi batalha, mas Deus o ajudou. E nós vamos ver a história de um outro rei, depois a gente continua. Vamos lá, segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 1.
Amém? Todos encontraram? Quem encontrou diga amém, Jesus. Olha o que diz aí. E sucedeu o que? Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então, repare agora, o versículo 3: então Josafá temeu e fez o que, gente? Pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o que? Jejum em todo o Judá. Olha que interessante. O que ele fez? Quando veio os mensageiros trazer uma péssima notícia, a notícia era grave. Falou: ô rei, eu não trago boas novas. Olha, 3 exércitos gigantes, 3 nações estão declarando guerra contra o Senhor e o reino de Judá. E é uma multidão, e eles já estão perto, estão próximos, estão decididos. Olha, o que ele fez? Veio aquele impacto, veio aquele baque, veio aquele frio na barriga. E agora? O que eu vou fazer? Eu não estou preparado para essa guerra. Mas o rei Josafá, com o povo de Deus, foi instruído na palavra, foi instruído na verdade, que eles deveriam confiar no Senhor em todo o tempo, porque o Senhor Deus socorreria, abençoaria, ajudaria, daria o escape, como Ele também faz isso hoje. Amém? O que ele começou a fazer? Ele não fez aliança com outros reinos. Ele podia chegar num outro reino e pedir, ajuda. Olha, faça uma aliança comigo, estou sendo ameaçado, pede o que você quiser, eu vou te dar, mas eu preciso do seu exército. Não, eu não confio no homem não. Sabe por quê? Porque o homem tem limite. Não confia no homem, irmão. Chega uma hora que o homem não pode fazer mais nada por você, e a gente precisa logo já sintonizar-se com Deus. O que ele começa a fazer? Ele já apregoa o que, pessoal? Ele deu uma ordem para o povo começar a buscar ao Senhor, e também apregoou um jejum. Olha aí, pessoal, jejum e oração. Repita aí: jejum e oração. Olha só, foi isso aqui que trouxe Deus para a vida deles. Eles começaram o que? Semear. Eles começaram a fazer o que? Derramar lágrimas, pedir perdão. Senhor, nos ajude. Olha que situação nós estamos agora. Inimigos estão declarando guerra, estão se levantando. E a questão aqui, ou era eles lutar para vencer, ou então ser escravos, serem mortos, serem presos, perderem tudo que Deus havia dado para eles. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Ele começa então, pessoal, olha só, um propósito de fazer o quê? De invocar o nome do Senhor, de trazer Deus para a vida deles. Ele sabia que com Deus eles não perderiam a batalha, não seriam envergonhados. Olha só, eu quero que você grava o versículo 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Continuando: e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa o que, pessoal? Resistir. Ele começa a fazer uma oração. Essa oração não era sozinho não, ele estava com o povo. Quando fala Judá se ajuntou para pedir socorro, era o povo do reino de Judá que se reuniu junto ao rei e começaram o que, pessoal? Derramar lágrimas. É hora de semear. Precisamos de uma resposta, de uma colheita. Então eles trouxeram Deus para a vida deles. Olha o resultado da oração. Ele termina a oração falando que não sabe o que vai fazer. Você conhece essa história, mas que os olhos estariam postos no Senhor, que o que o Senhor falasse, eles iam dar crédito à palavra. Aí lá no versículo 14, veio Deus, o Espírito de Deus veio sobre eles. Olha o que diz o versículo 14: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías,
filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse: dai ouvidos todo Judá, ou seja, preste atenção na palavra, não saia, não desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. É o que nós temos que ver, estamos desviando ou não, estamos firmes ou não, estamos pagando o alto preço, né? O preço de vencer a própria vontade, a própria carne. O alto preço o Senhor já pagou, mas nós temos que pagar um preço de vencer a nós mesmos, para vigiar o que sai da nossa boca. Onde nós estamos colocando os nossos olhos? Nos problemas ou na palavra de Deus? O que estamos ouvindo, estamos inclinando para ouvir o quê? Más notícias? Palavras que só causam medo, pânico? Ou estamos dando ouvidos para a palavra de Deus que edifica a nossa vida, que aumenta a nossa fé? Então veio o Espírito de Deus, ou seja, Deus veio até eles, por causa que eles fizeram o quê? Semearam, choraram, pagaram um preço, entraram em jejum, em oração, busca séria ao Senhor, e eles conheciam a palavra e falaram na oração. Depois você pode ler, não vai dar tempo da gente ler tudo, mas ele fala: Senhor, o Senhor prometeu, se um dia se levantasse um inimigo contra nós, deveríamos clamar ao Senhor, e o Senhor socorreria, o Senhor nos abençoaria. Então estamos aqui, Pai, dai-nos um escape, dai-nos, meu Deus, a vitória. Então veio essa palavra que disse, né, que o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, que era um dos sacerdotes, e ele disse no versículo 15: dai ouvidos a todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. O que o Senhor falou para eles? Para eles ficarem apavorados? Para eles ficarem quietos, pessoal? Para eles ficarem temerosos? Não, era para eles ficarem em paz, porque Deus já estava nessa causa. Ou seja, vai chegar para vocês o tempo da alegria. Agora era o tempo do choro, era o tempo da expectativa. E agora, o que vai ser de nós? Se ficarmos firmes, vai chegar o tempo da alegria. E chegou, ficaram firmes. Você conhece a história. O que aconteceu? Veja, versículo 24 agora, quando eles foram de encontro com os inimigos, entretanto chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. Diga a glória a Deus. O que aconteceu aqui? Tempo de quê? Quando eles olharam, hein, pessoal? Qual foi o mistério aqui que Deus trouxe ali? Os inimigos vinham, eram 3 exércitos. Daqui a pouco Deus colocou uma confusão no meio deles. Eles mesmos começaram a se desentender um contra os outros. Aí começaram a puxar a espada um para os outros e começaram a lutar. Enquanto isso, o povo de Deus estava caminhando, louvando o nome do Senhor. Quer dizer, um milagre estava acontecendo. Mas eles trouxeram Deus para a vida deles. Trouxeram ou não trouxeram? Não é porque eles estavam correndo perigo. Tem gente que fala: ai pastor, poxa, Deus não vê a minha aflição, Deus não vê a minha necessidade. Ele vê, mas o que eu estou fazendo para trazer Deus para a minha vida? Eu estou chorando, eu estou clamando, eu estou abrindo mão dos pecados, eu estou segurando a palavra. A Bíblia diz: orai sem cessar. Tem gente que já não ora mais, irmão. Está orando não. Diz que está triste, diz que não tem força. Estou cansado de ouvir essas coisas. Vamos lutar, irmão. Ai pastor, estou sem força. Ai pastor, aconteceram algumas coisas assim, estou meio chateado, estou meio triste. Olha aí, isso não é chorar, isso não é derramar lágrimas, não é plantar. A pessoa não está se preparando. Como é que Deus vai agir? Como é que Deus vai se manifestar na vida de alguém que está tendo esse tipo de comportamento? Não vai chegar o dia da colheita nunca. Para eles chegaram, por quê? Houve o que antes? Acabamos de ler aqui. Houve jejum, houve orações, houve o pedido de socorro, houve união. Reino dividido não subsiste. Esse negócio da pessoa: não, eu vou servir a Deus do meu jeito. Não, eu tenho que me unir com os meus irmãos e todos juntos invocar o nome do Senhor. Não, tenho o meu jeito de servir a Deus. Não, precisa estar unido, buscando ao Senhor enquanto eu posso achá-lo. Aí o povo de Deus chegou no lugar que Deus determinou, que eles viriam, né, o milagre, porque o milagre é para ser vivido. O milagre não é para a gente tentar explicar: o milagre acontece assim, a molécula e se une, nada disso. Milagre, a gente sabe que existe,
é real e é para ser vivido. Diga glórias a Deus. Então vamos viver, meu irmão, milagres. Vamos ver milagre hoje. Vamos, vigia o que fala, boquinha. Vigia o que você está ouvindo, o que você está lendo, o que você está pesquisando, com quem você anda. Vigia. Quando você está em grande aperto, qual tem sido a sua atitude de lamentação ou de clamar ao Senhor, pedir socorro, vou me consagrar, vou ler mais a Bíblia, Deus vai me mostrar uma saída, vai abrir os meus olhos, vai me ungir. Quer dizer, ou eu vou trazer Deus para perto, ou eu vou afastar Ele. Se Ele está na minha vida, com certeza vai chegar o dia do riso, vai chegar o dia da alegria, que eu vou colher resultados. Eu paguei um preço, eu lutei, eu venci a carne, eu fiquei com a palavra, eu não me desviei, eu fiz o que o Senhor me ensinou. Então vai chegar o dia de eu sorrir. Quem crê, diga glória a Deus. Vai chegar o dia que nós vamos glorificar o nome do Senhor. Quantas vezes já chegou esse dia para você? Várias vezes. Quantas vezes você já comemorou vitórias? Quantas vezes você já sorriu? Quantas vezes o Senhor Deus te abençoou? Olha só esse ano atípico. Que ano, meu irmão, ninguém imaginava o que ia acontecer. Mas olha, perceba, temos percebido o cuidado de Deus para com o seu povo. Deus cuidando, Deus dando livramento, Deus suprindo as necessidades. Estou mentindo, gente? O povo de Deus tem sido guardado. Pode perceber, veja, Deus cuidando, Deus abençoando. E nós temos que dar graças a Ele todos os dias. Mas ainda lamentamos, nunca estamos satisfeitos. Você acha que com esse tipo de comportamento você vai trazer Deus para você? Ou você vai afastá-lo de você? Nós precisamos avaliar esse comportamento nosso. Chegou o dia da alegria para eles aqui. Eles chegaram até o lugar que Deus marcou para eles irem, e olharam para aquela multidão, olharam para todo aquele vale. O que eles viam? Corpos espalhados para todo lugar, todos mortos. Cadê os inimigos que metiam medo? Acabou. Cadê o motivo da preocupação? Cadê o motivo, daquela ansiedade? Acabou. Imagina eles olhando e sorrindo, um olhando para o outro, glória a Deus. Imagina, pessoal, olha só o que Deus fez. Cadê aquele exército que estava botando medo na gente? Cadê aqueles inimigos? Você vai dizer, olha, cadê aquela enfermidade? Fui fazer o exame, o médico até me botou medo, falou que o negócio era sério, que era grave. Eu peguei aquele resultado de exame e coloquei debaixo das mãos poderosas de Deus. Dobrei meus joelhos em cima daquele exame, comecei a clamar, as lágrimas rolaram. Era uma mistura, vinha um medo, vinha uma incredulidade, vinha um demônio querendo ali causar algo em mim. Mas eu orava, eu dizia, não, está escrito, o meu Senhor já levou sobre si todas as minhas enfermidades. Mas aí vinha uma preocupação, e eu resistia, e eu repreendia, e eu ficava olhando para a palavra. Olha só, é um trabalho ou não é, pessoal? Lágrimas, mas eu estava semeando, eu estava plantando, esperando o quê? Chegar o tempo da colheita, que é o dia da minha alegria, que é o dia que voltou lá, fez um novo exame, e o novo exame saiu o resultado. Olha, não sei o que aconteceu, o médico diz, mas não tem mais nada aqui. Um exame de você tinha um problema sério, esse aqui já não diz que não tem nada. Instantaneamente, é o poder de Deus. Aí você vai sorrir, lá no consultório você vai pular de alegria, glória a Deus, estou curado. Que depressão o quê? Que síndrome do pânico o quê? Que câncer o quê? Que caroço o quê? Eu tenho, é o poder de Deus. Só que alguém vai olhar para você e falar, ô irmão, é assim só ser crente? Não, é um preço a ser pago. Nas madrugadas, às vezes frias, e você está lá clamando, todo mundo está dormindo, todo mundo está preocupado com o dia da manhã, e você está ali lutando, batalhando, você está ali pagando o preço. O que é isso? É trazer Deus para a sua vida. Não é porque diz que é crente, ou porque vai à igreja, ou porque carrega a Bíblia, ou porque diz amém, ou porque diz glória a Deus, que vai trazer Deus para a sua vida. Claro que não, é muito mais do que isso. Pode olhar. Você lembra do rei Ezequias? O rei Ezequias estava numa cama, quase morrendo. Foi um homem usado por Deus, mas chegou num determinado momento da vida dele, que ele estava frio. Teve que receber o quê? Um despertar de um profeta. Ele teve que receber uma palavra dura. Falou, amigo, ou você volta a fazer o que você fazia antes, ou seja, põe a sua casa em ordem, ou então você não vai sair dessa não. E ele vai orar, e derrama o quê?
O que ele derrama? Lágrimas. Você lembra dessa história? Aí ele se arrepende, ele chora. Aí o mesmo profeta que entregou a notícia, ele volta. Deus manda ele voltar, fala para ele que eu vi as lágrimas dele. Não era um choro qualquer, era um choro de arrependimento. E ele lutou ali, meu irmão. Aquela oração que ele fez, a Bíblia fala que ele virou o rosto para a parede e orou. Ele e Deus, então ali foi uma batalha. Ali ele reconheceu. Mas você vê, o dia da alegria chegou. Mas vamos ver o outro caso aqui, ó. Vamos voltar mais um pouquinho. No segundo livro dos Reis, capítulo 1, versículo 2. Segundo livro dos Reis, capítulo 1, versículo 2. Então é só para a gente comparar com a história do rei Josafá. Vamos falar agora do rei Acasias. Segundo livro dos Reis, capítulo 1. Quem achou, diga graças a Deus. Preste atenção, hein? Vamos comparar as duas histórias. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto, que tinha em Samaria, e adoeceu. E enviou mensageiro, preste atenção. E enviou mensageiros e disse-lhes: ide e perguntai para quem? Baal-zebube, olha aí. Cadê o Senhor dos exércitos? Cadê o Deus vivo? Cadê o Deus poderoso? Nada disso. Ele disse: ide e perguntai a Baal-zebube, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Diga misericórdia. Olha, o rei Acasias, pessoal, era o rei de Samaria. Ele também conhecia as leis do Deus vivo. Ele também conhecia o poder de Deus vivo. Só que o que ele fez? Na hora da dor dele, da dificuldade, ele sofre um acidente. Ele cai em um dos quartos, né, da casa, sofre acidente. Esse acidente traz sequelas, traz problemas para a saúde dele. E óbvio que os médicos não conseguiam ajudá-lo, não conseguiam trazer para ele a solução do problema. O que ele faz? Ao invés de fazer o que fez o Josafá, que foi buscar a Deus, o que ele vai fazer? Ele chama mensageiro e fala: vai lá em Ecrom e vai perguntar, vai consultar lá os profetas de Baal-zebube, se eu vou sair dessa ou não. Olha que situação, pessoal. Tem gente que está fazendo exatamente isso, não está consultando outros deuses, mas está consultando os homens. Olha, eu sei que em algum momento da vida nós vamos precisar de autoridades para nos ajudar. Quem nunca vai poder precisar de um advogado? O bom é que não precise. Um advogado, um policial, enfim, né? São autoridades constituídas por Deus. Mas mesmo assim a nossa confiança não está no homem. Está em quem? Em Deus. Deus usa essas autoridades aí. Preciso. Tem gente que confia no homem, esquece de confiar em Deus. Aí olha só, Deus é tão misericordioso que Ele manda uma palavra para despertar. Olha o que aconteceu. Versículo 3. Mas o anjo do Senhor disse a Elias o tisbita: levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-zebube, Deus de Ecrom? Olha só, perdeu o juízo, rapaz. O que você está fazendo? Você esqueceu do Deus vivo e poderoso? O profeta de Deus foi usado para dar esse recado. E olha o que aconteceu, versículo 4: e por isso, assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Quer dizer, ele falou para os mensageiros: não vai em lugar nenhum, volta, diga para o rei de vocês, se ele esqueceu do Deus vivo, do Deus poderoso, o Deus de Israel, que ele precisa sair de Israel para consultar outros deuses. Fala para ele que se ele não se arrepender, ninguém vai tirar ele dessa, só Deus tem poder para tirar. Quer dizer, mas ele não quis o que, pessoal? Diferente do Josafá, que marcou jejum, marcou oração, marcou reunião: vamos orar, vamos clamar, Deus vai nos tirar dessa. Quem está entendendo a mensagem, diga amém. Esse homem faz o quê? Vão lá, consulte lá, né, esse outro Deus aí por mim. Eu não quero fazer absolutamente nada,
porque buscar a Deus dá trabalho também, gente. Quem entendeu, diga glória a Deus. Para resumir a história, sabe qual é a preocupação dele? A preocupação dele, quando os homens, os mensageiros voltam e dão um recado para ele, ele fala assim: vem cá, quem ousou barrar vocês, meus mensageiros, e impedir de vocês irem cumprir minha ordem? Aí eles começam a falar: olha, é um homem que se veste assim, né, o traje dele com vestes de peles de animais e não sei o que, os lombos cingidos, né, um cinto de couro. Aí ele fala: já sei quem é o Elias. Ele fica bravo com Elias, ele manda até buscar o Elias para tirar satisfação. E aí a história mostra aqui que foram uns homens lá, uns soldados lá, todos estúpidos, foram até consumidos pelo fogo de Deus, até que o Elias desce com um grupo mais educado de soldados, e ele fala na cara do rei, falou: é isso mesmo, rei, você esqueceu do Deus vivo? Você perdeu o juízo? E eu digo mais, é verdade, só o Deus Todo-Poderoso, Deus vivo, é que pode te tirar dessa, mas se você não buscá-lo, você vai morrer nessa cama. E o que aconteceu? Vamos lá, versículo 15, vamos lá no 15 agora, ó. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei, e disse-lhe: assim diz o Senhor, por que enviastes mensageiros a consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Porquanto desta cama que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Ele buscou a Deus? Não. Olha o que aconteceu, 17, assim pois, o que aconteceu com esse rei? Era um rei, hein, pessoal? Um homem que tinha a coroa, um homem que tinha investido nele uma autoridade, um homem a qual todos obedeciam às suas ordens, mas ele não se dobrou para o único rei. E o que aconteceu? Assim pois, morreu, conforme a palavra do Senhor que Elias falara. Diga misericórdia. Chegou o dia da alegria para esse rei? Chegou o dia do contentamento para ele? Não. Ele resolveu o problema dele? Não. Mas por quê? Que lágrima que ele derramou antes? Que busca ele teve de Deus? Nenhuma. Ele até afastou Deus dele, consultando outros deuses, ele afastou Deus da vida dele, e o resultado, ele perdeu a batalha. Deu para entender? Volta lá no Salmo 126, agora ficou claro aqui, ó. Salmo 126, versículo 5, olha só, um rei buscou o Senhor, pagou o preço, jejuou, clamou, reuniu o povo, pediu socorro a Deus, e a vitória chegou. E o outro não quis nem saber, o outro quis consultar outros deuses. Tem gente que ainda fica acreditando no horóscopo, fica acreditando na numerologia, na sorte, não sei no que, confia num parente que tem mais condições. Não, irmão, confiar só em quem? Em Deus. É orar, é pagar o preço. Aí eu repito, estamos semeando. Todo mundo quer chegar no dia da alegria, no dia do resultado, mas não quer passar pela parte da semeadura, que nós temos que semear. Você tem que carregar a preciosa semente. Volta a ler comigo aqui o versículo 5 do Salmo 126. Os que semeiam em lágrimas, eles cegarão, colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente é o que? São as leis de Deus. A preciosa semente é como eu falei, a Bíblia fala: orai sem cessar. Aí você continua orando, apesar das lutas, das batalhas. A Bíblia fala que Deus renova o que? As nossas forças, que a gente não se cansará. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Você vai correr, mas não vai se cansar. Está escrito isso na Bíblia? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Aí a pessoa fala: não aguento mais, estou cansado, já nem oro mais. Quer dizer, não está levando mais a preciosa semente, abandonou ela em algum lugar. Como é que vai chegar o dia da vitória? Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, tem que andar, tem que marchar, tem que continuar. O que a Bíblia fala? Voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos, os resultados. Josafá trouxe resultado. O rei Ezequias conseguiu o resultado, mas o Acasias,
Não conseguiu porque não derramou-se na presença de Deus. E você, e nós, como nós estamos, pessoal? Cansados, tristes, aborrecidos? Não deixe, vigia, não deixe sair da sua palavra da sua boca, palavras torpes. Não deixe seu coração guardar nada de mal. Vigia onde você põe seus olhos, vigia o que você ouve. Ore, busque, santifica a tua vida, saia do pecado, não se curve ao pecado. Tenha uma vida, meu irmão, completamente doutrinada pela palavra. E você vai ver, vai ter trabalho? Vai ter luta? Sim, bastante luta, mas vai ter bastante vitória também, porque você vai lutar, você não vai parar em nome de Jesus. Quem entendeu e recebe essa palavra, diga aleluia, aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus, que é digno de louvor, amém? Eu quero orar com você agora, por favor fique de pé. Chegou o momento da oração, chegou o momento de clamarmos aos céus, e o nosso Deus que é bom em todo tempo, Ele está aqui para nos ajudar. Levante as suas mãos e num ato de fé, com a sua fé no Senhor, diga: poder de Deus, venha sobre a minha vida, e através da minha fé, trabalha, Senhor, no meu viver, destruindo tudo aquilo que vem para fazer eu desistir, eu parar, que vem fazer eu me prostrar, mas eu não vou parar. Essa palavra me dá ânimo, me levanta, me fortalece, em nome de Jesus. Ore, determine agora. Senhor, é momento de oração, e essas pessoas, tantos que estão aqui como os que estão, meu Deus, no culto online, em nome de Jesus, meu Deus, não podem continuar na mesma situação. Pai, o preço tem que ser pago, como esse, abrir mão, tem que abrir mão dos sonhos, planos, objetivos, propósitos, para seguir a palavra de Deus. Não tem nada mais perfeita do que a vontade de Deus, e seguindo essa vontade, sem se desviar, significa que eu estou carregando a preciosa semente, e vou andando, eu vou correndo sem me cansar, e muitas vezes até chorando, porque há um preço a se pagar, clamando, suportando afrontas, suportando ofensas, suportando até mesmo injustiça dos homens, porque o nosso Deus é justo, Ele não comete injustiça. Mas eu vou andando, vou carregando essa preciosa semente. A promessa é: eu vou voltar, sem dúvida, com alegria, trazendo resultados, ou seja, vivendo história de milagre. É o que Deus tem para você. E por que não viver isso agora? Em nome de Jesus, agora, fique livre de todo mal. Estou unindo a minha fé com você. Vamos orar em prol da sua vitória, vamos orar em prol da sua libertação, vamos orar em prol da sua cura divina. Vamos unir a fé, igreja. A Bíblia diz que um orando coloca 1000 para correr, 2 orando coloca 10.000. Imagina, meu irmão, um povo unido, um povo numa só fé. Josafá orou com o povo de Judá, se uniu, jejuou, pediu socorro, pediu ajuda. E os inimigos que antes amedrontavam, os inimigos que antes se levantaram para causar medo, para tentar pisar sobre o povo de Deus, teve de sucumbir, ou eles mesmos nem entenderam o que aconteceu, caíram diante do Deus vivo e poderoso. Meu irmão, essa doença não vai resistir o poder de Deus. Esse problema aí que está bagunçando com a sua mente, ou essa perturbação na mente, não vai resistir o fogo de Deus. Então clame este fogo agora, clama essa dúvida, essa preocupação, ou essa incredulidade, nada disso vai resistir o poder de Deus. Então começa a clamar agora, diga: vem Senhor, vem com poder, vem com força agora, vem para curar, vem para libertar, vem para transformar, vem para mudar, meu Deus, essa história, em nome de Jesus. Pai, dai ouvidos à oração, dai ouvidos, meu Deus, à súplica
acerca deste povo. Homem de Deus, mulher de Deus, que está dizendo: na autoridade que Deus me deu, eu me levanto contra todo o mal. Se foi uma praga que rogaram, se foi um trabalho de feitiçaria que há muito tempo fizeram, e essa pessoa ainda não se libertou, porque ela ainda crê nesse mal, chegou a noite da sua vitória, chegou o momento de você se libertar, chegou o momento de quebrar todas essas correntes, tudo isso que tem te atrapalhado, tudo isso que tem mexido com você. É agora, é o momento que Deus preparou, está te chamando, meu irmão, para você vencer, está chamando você para se levantar e não se curvar mais diante desse mal. Não aceite, não se curve, não se dobre. Pai, é agora, meu Deus, é agora, meu Pai. Eu oro por essa pessoa agora, que o teu poder se manifeste. Fica curado agora, em nome de Jesus. Que o poder de Deus, que é maior do que todo e qualquer mal, haja na sua vida agora. Vai passando, Senhor, vai abrindo, meu Deus, as portas, vai quebrando as correntes, oh meu Deus, trazendo o povo à luz, trazendo o povo à liberdade. Sai da prisão, meu irmão, sai da escuridão, minha irmã, sai dessa vida amarrada. O Senhor te chama para uma vida abundante, Ele te chama para você provar e ver que Ele é bom. Então prove, então experimente, não se curve, não diga que não dá, não diga que não tem jeito, não diga que é difícil, não diga que é complicado, diga: eu creio nesse poder, eu creio nessa unção, eu creio que o meu Deus está agindo agora, eu creio no poder que está no nome, no poderoso nome de Jesus, e nesse poderoso nome eu ordeno: sai praga, sai macumba, sai feitiço, é anulado todo mal, em nome de Jesus. Fique curado, determina agora, seu coração fique curado, os seus rins fiquem curados, o seu fígado fique curado agora, a sua mente fique saudável, curada. Vai determinando agora, isso, tudo volte ao normal, tudo volte ao lugar. É a fé no poder que há no nome de Jesus. Passa, Senhor, essa pessoa que já não aguenta tomar tanto remédio, é remédio todo dia, toda hora, é de manhã, de tarde, de noite, e quanto mais ela toma, mais passa o remédio para ela. Oh poder libertador, liberta essa pessoa, meu Deus, desses remédios que estão fazendo até um efeito contrário, efeito colateral. A pessoa está sofrendo, dor no estômago, no intestino. Sai, mal, sai da vida deste povo. Vai, meu irmão, tem que se levantar, é pagar o preço, não é ficar só recebendo a oração, é lutar, lute, creia, peça para Deus: Deus, eu preciso conseguir crer, eu preciso vencer. Sai, mal, sai todo medo, toda angústia, toda amarração, tudo que está prendendo essa pessoa, em nome de Jesus. É um vício, é uma tristeza, é o mesmo pensamento, é os mesmos comportamentos. Nós repreendemos, nós resistimos, e a Bíblia diz: se resistimos, nós venceremos todo mal, toda maldição, toda obra do maligno. Diga: saia fora, é uma ordem, vai embora, em nome de Jesus. Levante as mãos, diga glórias a Deus, diga: o Senhor é perfeito, e eu recebo a perfeita obra de Deus na minha vida, eu recebo a perfeita vontade de Deus na minha vida. Receba saúde no teu corpo, receba paz para a tua alma, receba luz para o teu espírito. Onde há luz, há liberdade, onde há a presença de Deus, há liberdade. Foi para a liberdade que Cristo te libertou, Ele te chamou para vencer. Vença, não se engane, não se esconda, o Senhor é contigo, Ele já te abençoou, e quem crê, diga aleluias. Vai agradecendo agora pela sua cura, creia, tudo é possível que crê. Vai agradecendo pela sua libertação, vai agradecendo pelo teu milagre, em nome de Jesus. E não pare de semear, não pare de andar com a preciosa semente. É assim, meu irmão,
às vezes com muitas lágrimas, para lá na frente você sorrir, para você dar o brado de vitória, para você glorificar a Deus, o Deus poderoso. Diga: Pai, e eu creio que está acontecendo grandes coisas na minha vida, na minha saúde, no meu espírito, para a glória de Deus, e eu te agradeço. Diga: obrigado, Jesus. Amém. Cante com fé. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Mais tua palavra vai se cumprir, Senhor. Diga: obrigado, meu Deus. Amém. Vamos louvar aplaudindo o Senhor bem forte. Louvemos o nome do Senhor, esse nome poderoso. Mais forte, igreja. Dá um glória a Deus aí. Obrigado, Jesus. Amém. Quantos de vocês creem que hoje Deus operou na sua vida aqui? Levante a mão. Você tem fé para isso? Pela sua fé você é respondido, pela sua fé você é ajudado, você é socorrido. É a sua fé, quando está unida num momento como esse, eu tenho certeza, nada de dúvida, o Senhor te tocou, te alcançou e trouxe para você aquilo que você lutou agora, expulsou o mal, e o mal saiu em nome de Jesus. Amém? Quem está bem melhor depois da oração? Deixa eu ver. Receba a vitória completa em nome de Jesus. Amém? E os nossos amigos de casa também, um forte abraço. Foi muito bom estar com vocês. E domingo é o grande dia, porque é a nossa 11ª Santa Ceia, tá bom? Eu espero vocês. Temos 2 cultos pela manhã e 1 pela noite. Os 2 primeiros horários, primeiro é às 8, o outro vamos colocar às 10 horas, porque é dia de Santa Ceia. E o depois, 18 horas, 3 horários para você estar na comunhão com o Senhor. Lembre-se, quem quer o Senhor e quem é salvo, não perde a ceia do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que a luz do Senhor resplandeça sobre a sua vida, que nada falte para você, em nome de Jesus. Um abraço, Deus abençoe. Vamos despedir do pessoal de casa aplaudindo o Senhor Jesus. Tchau, pessoal. Amém? Graças a Deus. E vocês sentam só um pouquinho, eu vou abençoar os compromissos da obra.